bomparatodos@tvt.org.br. Aqui estamos conhecendo como atuar para melhorar nossa saúde, apesar do uso excessivo do computador. Está aqui comigo Andréa Jota, psicóloga integrante do Núcleo de Pesquisa em Psicologia da Informática da PUC de São Paulo. Olá, Andréa, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Andréa, como é o trabalho do Núcleo? Então, o Núcleo acontece na PUC de São Paulo desde 95 e ele foi criado para que a gente conseguisse se comunicar na comunidade acadêmica. E, de repente, a partir de 98, com a criação de um e-mail, que era clinica@pucsp, a gente começa a receber demanda da própria comunidade, então já não mais dos alunos e professores, então da comunidade em geral, com perguntas de cunho psicológico e de sofrimento psicológico. Então, a partir de 98, a gente acaba criando um serviço, tentando mapear um pouco um serviço do que vinha acontecendo e do que vem acontecendo com o ser humano frente a todos os adventos tecnológicos que vêm sendo introjetados no nosso dia a dia. Andréa, o que mudou em relação às reclamações que vocês recebiam lá em 98 para as reclamações de agora? Na verdade, o que a gente recebe lá não são reclamações, na verdade são tipos de uso ou tipos de abuso que as pessoas tendem a fazer na tecnologia. Então, na verdade, o que a gente acaba recebendo lá é muito mais o sofrimento psicológico que a tecnologia ou que aquele uso ou mau uso tem trazido para aquela pessoa do que necessariamente uma reclamação. Um pedido de ajuda. Muito mais do que uma reclamação. Tem muita gente que ainda culpa a tecnologia pelo próprio uso. Mas o que mudou, Andréa? Bom, de lá para cá eu acho que existia uma imaturidade, uma inocência naquele uso. O uso era usado muito mais como uma brincadeira e de repente dava alguma coisa errada. Hoje em dia não, hoje em dia o uso a gente já tem visto muito mais como uma fuga daquilo que não vai bem na sua vida face a face. Então, se a pessoa tem algum tipo de problema no seu relacionamento afetivo, na sua maneira de ver o mundo, ela acaba, de certa forma, usando a tecnologia para suprir lacunas que de repente vêm muito mais da dificuldade do contato face a face do que necessariamente dos usos e das brincadeiras na tecnologia ou no virtual. Nós fomos às ruas, André, e as pessoas têm muitas dúvidas. Vamos ver a primeira delas. Queria saber se tem um tempo ideal que a gente pode ficar no computador sem que isso prejudique a nossa saúde. Na verdade, o que vai distinguir o que a gente chama de uso restritivo ali é o que você faz no computador ou o que você faz no virtual e não o tempo em que você fica ali. Porque o tempo hoje em dia não dá mais para você contar como forma de dizer não, ó, você está ultrapassando, isso vai te fazer mal. Então, na verdade, é o tipo de uso que você faz ali, se esse uso é muito igual, né, ou seja, você não trabalha e tem lazer e faz pesquisa e lê. Não, na verdade, você só entra em chats de conversa, ou você só entra em redes sociais, ou seja, você faz um uso pouco criativo daquilo, e ao mesmo tempo, o quanto isso afeta a tua vida aqui fora. O Fábio, ele está preocupado com os filhos dele. Vamos ouvi-lo. Tenho crianças pequenas em casa, está aqui os cidadãozinhos. Eles gostam de ficar muito tempo na frente do computador. Eu queria saber o que prejudica, o que eu posso fazer. O que faz mal para eles ficar muito tempo na frente do computador? Então, no caso das crianças, tem que se tomar um pouco mais de cuidado, sim. Elas não podem deixar de fazer os seus combinados do dia a dia, ou seja, elas têm que comer, elas têm que estudar, e aquilo não pode ser a única forma de lazer delas. Então, só ficar no computador e durante um grande número de horas é prejudicial, sim. Qual é o limite para as crianças, Andréa? O limite é que ela não deixa de fazer nada da vida dela. Ela não pode comer na frente do computador, ela não pode estar na virtualidade, deixar de conhecer um parque, ela não pode preferir sempre o videogame ou a virtualidade para estar só ali dentro de casa. Ela tem que sair, ela tem que conhecer rua, ela tem que conhecer um amplo aspecto de outras possibilidades de lazer. O Diego, ele está preocupado com as relações humanas e o computador. Dizem que convívio entre as pessoas na vida real é atrapalhado quando você fica muito tempo no computador. Isso é verdade? É verdade. A tendência das pessoas que ficam muito tempo no computador é sentirem mais dificuldade de estar na vida face a face. Na relação face a face, você é obrigado a estar ali, presente, né? Então, ela é um pouco mais complicada do ponto de vista humano. Quando você está só na virtualidade, se distrair ou não entrar tão a fundo nesses sentimentos é muito mais fácil. A próxima pergunta é de um médico, do Tiago. Vamos ver. Usar muito computador pode alterar a nossa personalidade?
A virtualidade, ela traz como uma característica básica a possibilidade de você ser qualquer coisa. Então, você pode ser uma pessoa na vida real, outra num chat na internet, outra numa rede social, é isso, André? Você pode treinar comportamentos, coisa que antigamente a gente não podia fazer. Antigamente, de certa forma, você criava aquela casca e seguia com ela para o resto da vida. Não era incomum a gente ver frases dizendo eu sou assim mesmo e não vou mudar porque agora eu já estou velho para isso. Isso é bom ou é ruim, André? Isso amplia a nossa possibilidade de estar no mundo. Se aquilo que você faz dentro da internet é aquilo que segue as tuas éticas e os seus valores fora da internet, é bom que você possa treinar, ser um pouco mais relaxado, ser um pouco menos tímido, ser um pouco mais extrovertido, e para que daquilo você consiga trazer para a sua vida real outras formas de ser que não sempre é a mesma. Vamos ouvir mais uma pergunta da população. Tenho amigos que usam a internet em casa e quando saem usam o celular para acessar a internet. Eu quero saber se isso se torna uma dependência e deixa de ser saudável. Deixa de ser saudável quando você está deixando de fazer alguma coisa na sua vida presencial por estar no virtual. Então, se você está num barzinho com os amigos e de repente você começa a tuitar ou começa a estar ali só porque você tem acesso àquilo, ali você de repente está sendo até mal educado. A dependência, ela vem quando você começa realmente a ter perdas significativas, então os seus amigos passam a não querer mais sair com você porque você é um chato que fica ali só tuitando. Ou o seu relacionamento começa a dizer, não, chega, não aguento mais ficar com você porque você não conversa mais comigo, você só fica nos chats ou conversando pelo virtual. Ou no seu emprego você perde a sua produtividade porque de repente você está ali no virtual muito mais do que deveria. A preocupação do Vitor agora é sobre a linguagem da internet, vamos ver. A gente sabe que essas abreviações são usadas muito, né? Coisa que não faz sentido mesmo. Então, se esse vocabulário pode, assim, esse uso da internet pode atrapalhar o vocabulário do dia a dia. Então, a gente lá no núcleo não tem visto isso acontecer. O que a gente consegue ver acontecer, na verdade, é uma inclusão. Então, a pessoa aprende o português, o inglês, o chinês e o internetês. Ou seja, ela consegue dar conta de uma multiplicidade de maneiras de escrever ou de maneiras de se comunicar. O que acaba acontecendo é que, de repente, algumas tribos, né, elas criam ali um internetês delas e, de repente, os pais, por exemplo, não conseguem, né, mais se comunicar ou entender o que aquele filho está escrevendo ali dentro da internet. André, talvez seja a hora dos pais intervirem e tomar uma providência ou não? Não, é a hora dos pais pelo menos conversarem com essas crianças ou com esses adolescentes e dizer para eles, ok, mas vamos conversar o que é isso que você está dizendo. Vamos ouvir mais uma pergunta da população. Então, hoje em dia a gente não vive mais sem internet, a gente não fica mais sem internet no telefone, em casa. Isso quer dizer que a gente já está ficando viciado, que já existe um vício em internet? Ela vem para incluir um comportamento e não excluir esse comportamento. Ou seja, se você está deixando de fazer alguma coisa na sua vida pessoal, está deixando de conversar com a sua família, está deixando de sair com seus amigos para estar na virtualidade, você está fazendo um mau uso da tecnologia e aí sim você pode ter um problema de dependência. André, e as pessoas que não percebem isso? Por exemplo, uma família inteira que se comunica através de computadores ou através de celulares. No caso, eles não estão deixando de ter um diálogo. Então, não tem nenhum problema se ainda existe o diálogo face a face. O problema é você só fazer o comportamento deste jeito. Então, do mesmo jeito que não dá para acompanhar isso só no face a face, não dá para acompanhar isso só via internet. Aquilo que você vai ver ali é só uma faceta do que é o seu filho ou do que é a pessoa com quem você está se comunicando, não é ela por inteiro. O por inteiro compõe o virtual e o presencial. A próxima pergunta é do Rodrigues. Eu gostaria de saber se tem tratamento para quem é dependente de computador e aonde eu posso encontrar esse tratamento. Pouco que a gente tem de diagnóstico fechado médico em relação ao uso de internet, ele compõe a parte onde você faz os usos compulsivos. Então ele entra junto com as compulsões por álcool, drogas, adições de compras compulsivas ou comportamentos compulsivos. O que a gente consegue fazer hoje é um mapeamento de uso, ou seja,
tentar descobrir com esse usuário, pelo menos é isso que a gente faz no núcleo, a gente tenta então descobrir por e-mail e através dessas orientações psicológicas por e-mail, o que tipo de lacuna na vida presencial essa pessoa pode estar apresentando e que faz com que ela fique tempo demais na virtualidade. Vamos ouvir a próxima pergunta. Nós nos conhecemos através da internet, mas nós não somos tímidos. Para as pessoas que são tímidas, ela facilita ou não? O problema, principalmente do site de relacionamento que a gente tem enfrentado, ele acontece muito do ponto de vista das expectativas. Então, eu trabalho muito mais com um perfil daquilo que eu acho que o outro vai querer do que com aquilo que eu realmente quero. E aí as coisas se complicam, as pessoas começaram a perder um pouco o medo do site de relacionamento e, de certa forma, os tímidos acabaram ficando em segundo plano. Hoje não é mais a necessidade, antigamente sim, acho que no começo os tímidos procuravam a virtualidade justamente por ser mais fácil esse contato depois que você já conhecia a pessoa. Hoje em dia, abriu. André, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores, por favor. Então, internet ou virtual, ou todas as ferramentas que a gente tem visto, elas são muito boas, mas em todos os momentos elas têm que incluir comportamentos, ou seja, continua seguindo a tua vida, continua tendo os teus amigos e inclui na tua vida as suas possibilidades virtuais. Não tira nada da tua vida para estar na virtualidade. Andréa, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nada, imagina. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse a sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. No site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em Programas, depois Bom para Todos. Escolha o tema que lhe interessar, assista e aproveite. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos!